O assunto que coube a mim é a idolatria. Então eu vou falar sobre a idolatria e uma proposta de que a idolatria é a raiz dos problemas da vida. Se estamos falando de aconselhamento bíblico e da suficiência do Evangelho, nós vamos lidar com pessoas que estão enfrentando dificuldades na vida e uma pressuposição que proponho aqui é que todos estes problemas são oriundos de idolatria, na maioria das vezes. Então, conceituar e definir idolatria não é uma tarefa simples e que seja possível de se conseguir realizar num breve espaço de tempo como este. Esta palestra não se destina apenas a essa definição. Eu não teria essa pretensão. Uma vez que a idolatria é algo recorrente nos ambientes de aconselhamento bíblico, e o intuito central do discurso não é definir idolatria, nós vamos partir de uma definição breve, mas a afirmação que nós temos nas Escrituras é que a idolatria é a raiz de todos os problemas da vida. Nós vamos nos concentrar aqui. E também como o Evangelho pode ser suficiente para lidar com ela. Consequentemente, relacionarmos isto ao aconselhamento bíblico. Então é aqui que eu quero me concentrar nesta palestra. A idolatria como a raiz de todos os problemas que nós enfrentamos na vida. Algumas vezes, a noção de idolatria está vinculada àquele culto às imagens. Comumente nós pensamos assim na idolatria. Embora isto seja uma verdade, esses aspectos da idolatria é o que menos importa para este momento. Nós não vamos abordar este tipo de idolatria. É uma reflexão das Escrituras, é uma ordem do Senhor que não se preste culto a imagens ou algo produzido pelos homens, porém, nós vamos além disto nesta reflexão, naquilo que as Escrituras Sagradas apontam como sendo o desejo idólatra, aquilo que motiva o homem a buscar a encontrar sentido na vida, e esta adoração é que nós vamos nos concentrar para entender. É aquela criação de deuses que o homem produz em seus corações e faz com que ele se movimente em direção a algo. E esta mudança que ele obtém em detrimento ao Deus que ele criou no coração, traz para ele satisfação, porque é criado para encontrar algum tipo de prazer, algum tipo de benefício, algum tipo de apanágio, algum tipo de satisfação ou deleite. E esse deleite não necessariamente está vindo do Senhor, o Altíssimo, mas das coisas que ele criou e passou a buscar. E se tornou, consequentemente, independente. Pode ser um status, pode ser coisas materiais, pessoas, circunstâncias e qualquer outra coisa que o homem busque para viver bem. Este tipo de idolatria está ligado à busca que todo homem tem para que a vida faça algum sentido. Algo que traga a ele um entusiasmo, lhe faça viver bem e buscar algum sentido, ou que faça valer a pena em alguma aventura. Então guarde essa palavra, entusiasmo, aquilo que entusiasma o homem. Portanto, em primeira instância, partindo da ideia da idolatria, a idolatria é uma escolha de lado. Ou seja, a idolatria ela não fica no meio do caminho, é uma escolha, e a escolha de um lado. É o lado do bem e do mal, então estamos escolhendo um lado, há sempre um contraste entre o bem e o mal, luz e trevas, aquilo que é de Deus é favorável a Deus e aquilo que é contrário a Deus, aquilo que é em relação ao Deus das Escrituras ou a qualquer outro tipo de Deus ou deuses. O Deus único nas Escrituras, ele não aceita dividir nada com aqueles que querem servi-lo. Os outros deuses aceitam. Então, quando nós escolhemos um lado, se eu escolher Deus e mais alguma coisa, eu estou escolhendo desagradar o Deus Altíssimo, que não partilha da sua glória ou das suas virtudes ou dos seus atributos com qualquer outro. Os outros deuses aceitam, eles aceitam tudo. Você pode adorá-los e adorar também qualquer outro Deus, é assim o Deus das Escrituras. Quando pensamos a respeito disto, então somos levados a imaginar que há um equilíbrio entre adorar o Deus Altíssimo e também cuidar das demais coisas que temos na vida. E o equilíbrio não é a razão. Ou seja, é uma escolha. Ou é tudo para Deus, ou então não será nada. Esta é a ideia de adoração descrita nas Escrituras para com Deus Altíssimo. Então, um texto importante para esse início seria o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um grande discurso que Jesus fez aos seus discípulos diante das multidões. O Sermão do Monte tem 3 capítulos em Mateus, porém o capítulo 6, que reúne o meio do sermão, Jesus fala das bem-aventuranças e propaga diante daqueles seus discípulos que haveria sofrimento, tribulações na vida e que eles seriam felizes por escolherem andar com o Senhor. Porém, isso traria a eles certas perseguições, porque se perseguiram a ele, o Cristo, vão perseguir aqueles que seguem o Cristo, os cristãos. E então, no capítulo 6,
ele vai tratar no seu discurso sobre uma escolha quando nós fazemos isto. Ou escolhemos o Senhor apesar do sofrimento e vamos ser bem-aventurados, ou desprezamos o Senhor e em busca de uma felicidade terrena não queremos sofrimento. Então no capítulo 6, o verso 24, Jesus traz à tona uma disputa entre dois senhores. Mateus 6, 24, Jesus diz: ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. São coisas impossíveis. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Riquezas, nesta tradução, não quer dizer apenas ter muito dinheiro no bolso. Quer dizer bens materiais. Quer dizer coisas que nós buscamos na terra para trazer a nós algum conforto, segurança, prazer, satisfação, entusiasmo. São estas coisas que ele está dizendo. Não tem como você servir ao Deus desta terra, ao Deus deste século e servir também o Altíssimo, o do céu. Então, o capítulo 6 de Mateus, Jesus propõe esta dualidade em todas as coisas. Eu não vou explicar todo o capítulo aqui, mas se você olhar com atenção, como Jesus propõe uma ideia de como uma pirâmide. E Deus está de um lado. Se você escolher Deus, você vai descer para este lado. Se você desprezar Deus, vai descer para o outro lado. Não tem como ficar dos dois lados da pirâmide. Então ele menciona no começo justiça, capítulo 6, que é a ideia de ser visto pelos homens, deixar sua justiça transparecer para que os homens possam te galardoar. Então as pessoas buscam isso, um certo tipo de status. Eu quero ser justo, mas justo para os homens, ganhar algum benefício por isso. E aí, em contrário a isto, está Deus, ou quero ser justo para Deus. E ele menciona que é um galardão. Qual é a recompensa? Você quer agradar os homens ou agradar a Deus? Não tem como agradar os dois. Ou é um ou é outro. Quando você faz uma bondade, que ele chama ali de esmolas. Quando você dá esmolas, também tem a dualidade. A mão esquerda não devia saber o que faz a mão direita. Então, se você dá esmola diante dos homens, é para agradar os homens. Se dá em secreto, os homens não saberão, mas Deus saberá, o galardão virá do Senhor. E ele diz, não faça como os hipócritas, que fazem somente para agradar os homens. Ele fala também da recompensa, que aquilo que você busca pode ser recompensado publicamente, e já terá o seu galardão no mundo, ou será para agradar o Senhor e terá um galardão celestial. É um ou outro. Quando você for orar, você pode orar na praça, para mostrar aos homens a sua espiritualidade, ou você pode orar em secreto, tentando agradar a Deus, e a recompensa vir em secreto de Deus. É um ou outro. Você pode jejuar e deixar transparecer isso aos homens, ou você pode jejuar em secreto, para buscar algo no Senhor e do Senhor, e os homens sequer saberão. Você pode juntar tesouros na terra, onde vai trazer a você as benesses do dinheiro, da riqueza, do conforto, ou você pode juntar tesouros no céu, onde a traça e o ladrão não roubam, e nem a traça corrói, e lá você terá a recompensa do Senhor. Você decide onde você vai depositar os seus valores, não tem como ser os dois, um ou outro. Se seus olhos forem trevas ou luz, não tem como ser trevas e luz. Se forem luz, então você vai escolher coisas iluminadas, se for trevas, coisas das trevas, escuras. Isso depende do estado dos seus valores, a maneira como você julga a vida. Não tem como julgar a vida com os olhos nas trevas e com os olhos na luz. É um ou outro. E aí, então, ele disse, não pode servir a Deus e o Deus desse século. Você tem que escolher. Ou agrada um, ou agrada o outro. Quem você vai escolher? Então, ele diz, na conclusão, no capítulo 6, que não é a vida mais que o alimento? Ou seja, vocês não deviam escolher aquilo que é essencial, que vai além dessa terra? Não seria este o ponto inteligente, sábio? Escolher algo que vai além da vida terrena, porque vocês são terrenos? Não deviam submeter a deuses terrenos, e sim a deuses celestiais, como o nosso Altíssimo é celestial, que vai trazer recompensa celestial, que vai trazer uma vida eterna e não uma vida passageira, limitada? A vida não vale mais que o alimento? E o corpo não vale mais do que as vestes? E com esta conclusão, ele continua no capítulo 7, porém, o que eu queria trazer é isso aqui. A idolatria é uma escolha de lados. Qual é o Deus que você vai servir? O Altíssimo ou os deuses da terra? Nós somos inclinados a servir os deuses da terra, as coisas materiais, a buscar alegria e satisfação aqui, nesta vida. E pouco importa aquilo que viverei depois. Mas a sabedoria bíblica e aquela que o Evangelho traz para nós é que as coisas dessa terra são passageiras. Se o meu coração estiver nela, se eu transformar essa terra em algo valoroso, meu coração vai acompanhar o que é valoroso para mim. E então eu vou me esquecer do céu. Não tem como servir os dois. É um ou outro. Esta é a raiz de todos os males, quando depositamos nos nossos corações naquilo que é passageiro e efêmero. Ou seja,
A idolatria é a raiz de todos os males. Em segundo lugar, se entendemos isto, a idolatria está ligada ao ego. E o ego é a raiz da idolatria. O ego é a fonte que alimenta a idolatria. No ambiente de aconselhamento bíblico, falamos sempre disto. O ego, o coração, a alma, que é de lá que surgem todos os desejos do homem. É lá que o pecado acontece, é lá que o homem é dominado. E conselheiros bíblicos deveriam aprender a ler a alma, o coração, o ego. E não podemos nos livrar dele. É um engodo achar que aconselhamento bíblico é contrariar simplesmente o ego para que o indivíduo não tenha ego. Não, todos nós teremos. Ego é a nossa personalidade. Deus nos fez assim. Porém, o eu, este ser, caiu. Ou seja, ele se tornou pecaminoso. Então agora, ao invés de escolher naturalmente a Deus, esse ego que você e eu temos, possuímos, ele escolhe naturalmente este século, o mundo criado. E quando ele faz isso, ele despreza a Deus, como a idolatria é escolher um lado. Então o ego é a raiz da idolatria, é a fonte da idolatria. O ego, nós podemos percebê-lo da seguinte maneira: tudo que você busca e que te anima. Ou seja, tudo que aumenta a vida é uma referência ao ego. O que eu quero dizer com isto? No latim, nós usamos a expressão que vem para a língua portuguesa como animado. O indivíduo diz assim, hoje estou meio animado, ou desanimado. Ele está usando questões do fôlego, da vida, da vitalidade. No latim, anima quer dizer a alma, o fôlego, a energia, a alma, que vem também dos animais. Anima, ou seja, é o ser vivo, é o ego, é a nossa personalidade, tudo que nós fazemos. Então, se alguma coisa te anima, ou seja, aumenta a vida, lembre-se que é o ego se expressando. O que faz a sua vida se tornar mais virtuosa? O que faz os seus olhos brilharem, ter maior vigor? Isso pode ser a manifestação do ego, que pode ilustrar o Deus que você decidiu servir, ou que está servindo naquele momento. Tudo que te dá felicidade. Há uma palavra grega importante para entender isso, chamada eivimonia, ou evimonia. A eivimonia foi trazida à tona para o mundo grego por Aristóteles, um pensamento que diz respeito à felicidade. Porém, o que há de interessante nessa palavra aqui é eivimonia, que transliterado para o português seria eudaimonia, quer dizer um bom demônio. Ou seja, uma boa sorte. Um espírito te guiando, e aquele espírito é bom. Olha que interessante quando Aristóteles pensou a respeito disso, que a eivimonia é quando você encontra um bom destino, uma boa sorte, e aquilo te traz felicidade, eleva o seu espírito, faz com que o ego melhore, encontra uma satisfação. Então, esta palavra, eudaimonia, é felicidade. Quando você busca algo e passa que vai lhe trazer felicidade, aquilo te escraviza, aquilo de certa maneira vira para você um Deus, um bom destino, uma boa sorte, algo a ser buscado e digno. E quando você faz isto e não em direção ao Senhor, o seu coração se tornou idólatra. O seu ego é idólatra. Também podemos usar a palavra, como eu disse, para grifar entusiasmo. Tudo que te entusiasma. Eu não encontrei referências de que no português de Portugal seja algo diferente, então vou me atrever a seguir a mesma direção que temos aqui também no português brasileiro. Entusiasmo é a pessoa que está alegre, feliz, está entusiasmada. Faz o olho brilhar, o coração bater mais forte. Faz com que ele gaste dinheiro, energia em direção àquilo que o entusiasma, que chama a sua atenção. Porém, o que há de interessante é entusiasmo, que entusiasmo significa em theos, em Deus, ou cheio de Deus. Cheio de um espírito divino, que o cercou com tamanha força que fez com que ele se motivasse, elevasse o seu ego, o seu espírito. Isso também aparece na filosofia grega como alguém que está cheio de Deus. Agora, de qual Deus ele está cheio que ele está tão entusiasmado? Em Theos, o Altíssimo ou coisas dessa terra? O que te entusiasma e te prende. E em quarto lugar, podemos pensar que é tudo aquilo que te faz temer ou desejar. Isso também está presente na filosofia ocidental, grega, romana, que aquilo que te dá temor, aquilo que o ego teme, vira para ele um Deus. E aquilo que o ego deseja, vira para ele um Deus, o domina, faz com que ele saia do seu lugar. Ele recuse e parta em uma direção, ou parta na direção em busca de algo. E isto tudo tem a ver com o ego, ou seja, ele é a fonte de tudo que nós buscamos ou recusamos na vida.
Ele é de tudo que nós nos animamos, nos entusiasmamos ou buscamos para encontrar felicidade. Ego tem a ver com a personalidade humana que todos nós carregamos. É a essência natural e singular de tudo que nós somos e é individual, cada pessoa tem o seu. Há uma outra expressão que podemos pensar sobre isso no latim, que é o alter ego, que também vai aparecer dentro dos pensadores humanistas. Exemplo, Cícero, um poeta romano, entendeu o alter ego como o outro eu. É aquela identificação que nós temos com a nossa biologia. Então, na pressuposição de que o homem não foi criado totalmente por Deus, mas ele é fruto de uma natureza simples, sem o controle divino, e ela é individual e a sua personalidade está relacionada àquilo que ele é naturalmente. É regida por um princípio, por um instinto, por um impulso natural que cada um tem na busca pelo prazer ou em detrimento ao medo. Você percebeu que o ego, então, está sempre reagindo para esses pensadores, gregos ou romanos, que influenciam o Ocidente, de que é algo que eu quero buscar ou algo que eu quero recusar. O ego está sempre protegendo a si mesmo. E quando ele faz isto, ele está adorando, fazendo suas escolhas. Jesus, quando mencionou no Sermão do Monte, ele disse: não pode agradar a dois senhores. Ou o seu ego, a sua personalidade, o seu coração, a sua alma, tudo que você é, está direcionado a Deus, em amá-lo acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com tudo que você tem, ou então tudo que você tem será destinado a outros deuses terrenos. Ele não deu um nome, ele não disse, são coisas terrenas. Coisas que faz o homem temer ou faz o homem desejar na busca pela felicidade, no entusiasmo, naquilo que o anima, naquilo que ele teme e deseja. O ego é a raiz, então, da idolatria. Nós conhecemos muito bem uma história de um dos mitos gregos que fica conhecido no mundo humanista para nós, aqui na pós-modernidade, como o narcisismo. É um mito de Narciso, que ilustra bem como o ego se comporta em relação ao mundo criado nessa busca de satisfação. O Narciso é o filho do deus grego Céfiso, ou Kéfiso, com a ninfa Liríope, da mitologia, que viveu na região da Boésia, na Grécia. Ele, quando nasceu, era tão belo que um oráculo chamado Tiresias disse que ele teria uma vida longa, porém, jamais deveria ver a própria imagem ou contemplar a si mesmo, porque ele se apaixonaria por tamanha beleza e ele, então, jamais poderia ser correspondido pela expectativa que ele tem de encontrar alguém como ele. Então, ele não poderia satisfazer ele mesmo, mas se apaixonaria por si mesmo. O mito foi criado exatamente para isso. Quando um homem se apaixona por si mesmo, ele está condenado à insatisfação, porque ele será incapaz de corresponder à expectativa que ele tem daquele ser que ele projetou, da sua imagem. Então ele era tão vaidoso e era tão arrogante, orgulhoso pela sua beleza. Ninguém estava à sua altura, nenhum homem, nenhuma mulher poderia ser comparado àquilo que ele pensava acerca de si mesmo. Em relação às mulheres, todos que o viam se apaixonavam por ele. Porém, ele desprezava todo mundo porque ninguém estava à altura da sua beleza. Uma ninfa chamada Eco adorava a própria voz. No próprio mito aparece essa personagem agora, que também é totalmente vaidosa e arrogante porque tem uma voz belíssima e por isso ela não para de falar. Porém, esta ninfa está no bosque perdida e condenada a não ter palavras próprias, uma vez que ela foi amaldiçoada por Hera, que a enganou, ficou conversando com Hera e Hera não conseguiu flagrar os Zeus numa das suas saídas, dos seus romances. Então, depois que foi amaldiçoada por Hera, ela então foi condenada a não ter palavras próprias, a somente repetir o que os outros falavam. Então, toda a beleza da sua voz se tornou algo agora desprezível às outras pessoas, porque ela não consegue se comunicar e sim apenas repetir o que os outros dizem. Ela encontra o Narciso que está no bosque e se apaixona por ele, e o Narciso também a rejeita. Ela rogou a Afrodite que lhe tirasse a vida e a Afrodite castigou o Narciso a sofrer daquilo que ele causou à ninfa. Então, Narciso agora vê sua imagem no riacho, se apaixona por ele mesmo e, incapaz de satisfazer o seu ego, ele morre de desgosto. Ou seja, um mito grego para ilustrar que até mesmo o mundo humanista grego antigo sabe que o ego, quando começa a desejar a autossatisfação, é algo mortal. É algo danoso. Até mesmo o mundo humanista sabe isso, ou sabia disso. Hoje parece que se esqueceram. Em Provérbios, nós encontramos no capítulo 4, versículo 23, ou Provérbio 4, 23, a seguinte menção do mundo hebreu. Não é mundo grego,
O mundo grego vai descobrir isto mais tarde. Embora os homens sem Deus vão incentivar o amor ao ego, mesmo sabendo que ele é danoso, o mundo hebreu, em Provérbio 4, 23, nós encontramos, sobretudo, que se deve guardar. Se você quer dar atenção a alguma coisa que vai salvar a sua vida, guarda o teu coração. Se você tem que proteger alguma coisa que vai salvar toda a sua existência, salve o seu coração. Ou seja, o seu ego, a sua alma, o seu âmago, tudo que você é lá no fundo. Por quê? Porque é de lá que procedem todas as fontes da vida. De lá saem todas as nossas energias, as nossas escolhas. Tudo que nós desejamos, tudo que nós desprezamos. É lá que acontece a adoração a Deus e é lá também que acontece o desprezo por Deus, que é a idolatria. O ego é a fonte de todas as coisas e é a fonte da idolatria. Em terceiro lugar, nós podemos pensar que o homem foi feito com um ego necessitado. Se a idolatria é uma escolha, a escolha de um lado, quando nós escolhemos desprezar a Deus, buscar um Deus terreno, estamos cometendo idolatria. E se o ego é a raiz de toda a idolatria, de onde vem esse ego? Por que ele é assim? O homem foi feito com um ego necessitado, ou seja, incompleto, incapaz de satisfazer a si mesmo. Então precisaria de uma satisfação externa e maior do que ele. Talvez esse detalhe seja o mais importante. O ego foi feito por Deus, porque Deus fez o homem com sua personalidade, com o coração para buscar alguma coisa, mas para buscar uma coisa além dele mesmo, não igual a ele, não menor do que ele. Isso é incapaz de contentar o homem. O que isso tem a ver conosco, conselheiros, cristãos e todos aqueles que nós vamos ajudar também? O que isso tem a ver conosco? Nós somos adoradores congênitos. Não escolhemos adorar. A única escolha que temos é sobre o que vamos adorar. Se não adorarmos ao Deus verdadeiro, buscaremos outros deuses e, na ausência deles, fabricaremos os nossos. Ou seja, se eu não encontrar o Deus verdadeiro na vida com o Evangelho e encontrando não adorá-lo com todas as minhas forças, com tudo que eu sou, com todo o meu coração, então eu vou começar a buscar outros deuses. E se não encontrar nenhum Deus que possa satisfazer, eu vou fabricar um adequado a mim, às minhas expectativas, aos meus desejos, aos meus entusiasmos, àquilo que me anima e aos meus temores. Será um Deus adequado. Fabricarei um Deus. Quando nós pensamos nesse sentido que o homem foi feito com um ego necessitado, mas ele foi feito por Deus, já com uma natureza insatisfeita, o homem não foi feito completo como um Deus, ele foi feito para depender de Deus, para buscar um Deus, que é o Deus Criador. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós entendemos que o homem foi feito para adorar. Ele é adorador congênito. Gênesis 1, 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem à sua imagem. Eu não vou aprofundar o significado disso e todos os debates teológicos que já tivemos na história em relação a isso, mas eu quero só frisar o seguinte: imagem, o homem não foi feito como Deus é. Tampouco foi feito à forma de Deus, porque Deus não tem forma. E o homem não é um pouquinho de Deus. Ele é a criatura, ele é o produto das mãos de Deus, feito do pó da terra, daquilo que há de mais passageiro, de mais simples na terra. O que faz toda a diferença no homem é que ele recebeu o sopro divino. Quando Deus sopra sobre o barro, partículas de terra seca, aquilo se torna gente. E este é o grande milagre. Ou seja, o ato mais simples que alguém pode fazer, que é soprar, é toda a complexidade humana que todos os cientistas, filósofos, teólogos e pensadores de todos os séculos que já vivemos tentaram entender. Tentaram entender o sopro de Deus. Esta é a complexidade da alma humana, do ego humano, da personalidade humana. O sopro de Deus. Nós carregamos o sopro de Deus neste corpo físico mortal. E isto que é complexo, Deus fez isto para que você buscasse Ele. Há uma força, há um ânimo, há uma alma, há um espírito, há um coração insatisfeito, porque Ele é o sopro de Deus. Ele veio de Deus para nós. E aí nós começamos a admirar aquilo. Se Deus simplesmente soprou e nós já estamos admirados, como seria conhecê-lo? Como seria viver com Ele? Como seria experimentar algo dele? E esta sensação que o homem buscava todos os dias e buscaria entender. Uma vez que veio o pecado, o homem então que desejava isto naturalmente, que buscava se satisfazer nisto naturalmente, passou a amar a criação. Ele passou a desprezar o fôlego do Altíssimo como adoração e passou a adorar as coisas que ele está vendo tocando, porque ele perdeu a expectativa do eterno.
a visão do eterno. Ele se afastou do eterno e agora o que sobrou para ele foi o mundo criado. Alguém que antes adorava o Deus que lhe deu o sopro de vida, agora está adorando a criação. Olha o que aconteceu no que vou chamar de desgraça humana, a decadência humana. Mas o homem foi feito para adorar, ele perde isso, mas não perde sua natureza de adorador. Ele foi feito também para buscar a eternidade. Esse sopro de Deus faria com que o homem desejasse algo das suas raízes, de onde ele veio. E aqui podemos citar, dentre tantos textos, o texto de Eclesiastes 3:11. Em Eclesiastes 3:11, o pensador, o pregador, disse que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Ele elogia a criação de Deus. Deus não falha, Deus não erra. E tudo que ele faz tem propósitos, tudo que ele faz tem lógica, tem razão, tem informação e tudo é perfeito, no seu devido tempo. E também, ele não somente fez isso, mas ele pôs a eternidade, ou seja, o sopro dele veio para o homem para formar o seu coração. Pôs a eternidade no coração do homem. Quando Deus soprou, era ele fazendo. E aquilo que Deus faz nos faz admirar. O salmista, no Salmo 19, diz que quando ele olhava para a criação, ele via ali um grande discurso. São feitos de Deus. Deus passou por aqui. E quando os homens contemplam a grandeza do sol, da lua e do universo, o homem sem Deus se torna adorador do sol e do universo. Mas o homem que entendeu Deus, ele olha e fica admirado, dizendo, se o sol é tão grande, se o universo é tão complexo, quem o fez deve ser maior do que eles. É este que eu quero adorar. Então o fôlego divino no homem, que Deus soprou nele, fez com que o homem então buscasse isto. Eu não posso me contentar com o sol e com o universo. Conhecer todo o universo não trará contentamento a nós. Dominarmos toda a ciência, todo o pensamento, toda a linguagem não trará satisfação ao homem, porque ele foi feito para buscar algo maior do que o mundo criado. Ele foi feito para buscar o Criador. Então diz o autor aos Eclesiastes que há uma condenação. Deus pôs a eternidade no coração do homem sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, nós somos admiradores, adoradores de Deus, mas nunca o conheceremos totalmente. Do que ele fez do começo ao fim, não podemos conhecer. E o dia em que partirmos desta vida, ou formos arrebatados ao céu e estivermos na eternidade, podendo contemplar o eterno, a Deus, nós passaremos toda a eternidade vislumbrando aquilo que Deus é, satisfeitos por conhecê-lo algo que essa terra é migalha. O que há de melhor nessa terra é migalha perante o que nós temos na eternidade. E lá nunca haverá satisfação para nós. Por quê? Porque nós estaremos já satisfeitos com o que nós estamos conhecendo. E a cada dia nos surpreenderemos um pouco mais com Deus. A cada dia que eu conheço a Deus, quero conhecê-lo ainda mais. E conforme vai passando os dias, eu vou conhecendo e querendo mais. E quando é que isso termina? Nunca, porque nunca poderei conhecer do princípio ao fim. Então o homem é condenado a adorar, a desejar algo. Hoje as pessoas se contentam com pequenas coisas, com pequenas fagulhas de felicidade, que o dinheiro, que a saúde, que os relacionamentos podem trazer. E estão esquecendo que isso tudo é migalha da eternidade. É só o sopro de Deus. O sopro de Deus. Deus é muito mais satisfatório do que qualquer coisa que possamos conhecer aqui na Terra. Ele fez o homem para descobrir isso, por isso que não há satisfação para o homem. Em terceiro lugar, podemos citar aqui agora o texto de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 19. Paulo estava debatendo a respeito da ressurreição. Então Paulo faz uma reflexão ao dizer que o homem não foi feito para ter uma vida que vá somente até a sepultura. Se alguém tiver a vida projetada para este mundo, para se animar, se entusiasmar e ficar evitando e desejando, isso controlar, isso aqui for o seu Deus, esse Deus morre contigo na sepultura. Então Paulo, naquela carta, no capítulo 15, verso 19, ele disse, se a nossa esperança, ou se aquilo que desejamos, almejamos nessa terra, aquilo que nos traz satisfação, a nossa esperança em Cristo vai somente até a sepultura, se limita a esta vida, olha, somos os mais infelizes dos homens. No dia da morte, nós vamos questionar se gastamos nosso tempo com aquilo que valeu a pena. Se toda a nossa energia foi dedicada a um Deus que valeu a pena. Se a satisfação dos homens, se o status, se a fama, e se os recursos, e se o conforto, valeu a pena ter negado o Altíssimo por causa disto. Então Paulo está dizendo, seremos muito infelizes se projetarmos a nossa vida assim. Em quarto lugar, eu quero terminar essa parte, o homem foi feito com um ego necessitado, uma natureza insatisfeita para buscar o Altíssimo. Ele foi feito para adorar,
para buscar a eternidade, para ir além dessa vida, além da sepultura. E aí então, uma vez que ele rejeita o Senhor, ele tem um conflito do ser, um conflito do ego. E aí há uma tríade do fracasso. O que eu quero chamar aqui de tríade do fracasso é: o homem não sabe mais quem ele é. Ele não conhece ele mesmo. Ele não sabe a sua natureza e ele está perdido em relação àquilo que ele é. Ele não sabe se ele é uma pessoa especial ou se ele é uma pessoa comum. Ele não quer ser uma pessoa comum porque ele quer ter alguma razão nessa vida, algum sentido. Ele quer ser conhecido. Ele não quer esperar algo que venha do céu. Ele não quer esperar algo que venha de Deus. Ele quer aqui, ele é imediatista, porque ele não sabe mais quem ele é, ele não conhece a sua natureza. Se ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele merece. Então, se ele acredita que ele é um ser especial, ele acha que merece mais. Então, ele está sempre se comparando com os outros, achando que aquilo que ele tem não é justo. Ele quer algo mais. Então, ele quer elevar sua autoestima. E quando ele não tem não decifra corretamente quem ele é, ele acredita que ele é uma pessoa comum, ele é uma pessoa que, como todos os outros seres o são, como o cachorro é, como o rato é, ele é apenas um ser vivo que não tem privilégio, não existe um Deus, não existe nada, ele é um ser comum, então ele também tem a autocomiseração. Não valho nada, não presto para nada, e o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Ninguém me respeita, o mundo não me favorece. Então, se ele não sabe quem ele é, ou se tem uma ideia de quem ele é, e ele vê o que ele merece, conclui a tríade com o que ele tem. Ele olha para o que ele tem e ele vai decidir se ele merece mais e está descontente, ou se merece menos e vai abrir mão do materialismo. É prazer ou desgosto que ele vai ter na vida. Então, nesse sentido, há um conflito do que ele está vivendo, porque o homem foi feito para buscar algo mais. Em quarto lugar, nós temos a idolatria. Se a idolatria é uma escolha de um lado, se o ego é a raiz da idolatria, é a fonte da idolatria, se o homem foi feito no seu ego para buscar algo além da sua natureza, ele tem uma natureza insatisfeita, então a idolatria é atender ao chamado do ego. Podemos concluir que a idolatria, então, é quando o meu ego ele se manifesta, ele busca e eu atendo, isso concretiza em idolatria. É atender ao chamado do ego. O ego insatisfeito buscando se satisfazer. E se eu obedeço, eu estou sendo idólatra. Porque, naturalmente, ele não vai buscar o Deus Altíssimo. Ele vai buscar satisfação terrena. Porque ele é terreno. Porque ele é mortal. Porque ele é pecaminoso. Então, a idolatria é atender ao chamado do ego. Note sobre o coração humano. O coração humano é carente de Deus. Se ele não for preenchido pelo Deus verdadeiro, é certo que será preenchido pela autoconfiança. E quando isso ocorre, ele se torna o seu próprio Deus. Na maioria das vezes, ou seja, o homem é o próprio Deus. Ele é carente de Deus. E uma vez que ele não encontra a Deus, ou porque de fato ele não é um convertido, ele não fez um retorno, ele não foi lhe apresentado o Evangelho, então ele é um incrédulo, ou ele é um crente que aceitou o Evangelho, mas desprezou, guardou o Evangelho e não mais vive glorificando a Deus. Esse Deus que devia ser buscado, que traz satisfação, o homem não é feito, então ele não é preenchido. E uma vez que ele é vazio, o seu ego clama, o seu ego chama, o seu ego o impulsiona. E ele vai ser preenchido pela autoconfiança. O homem começa a acreditar que eu posso encontrar felicidade, eu posso encontrar realização, eu posso encontrar uns status, eu posso. Então o ego chama e você atende. Quando isso ocorre, você se torna o próprio Deus. Você diz para você mesmo, me siga porque eu sei todas as coisas. Eu tenho sabedoria. E aí eu começo a depositar minha vida no meu próprio conhecimento, naquilo que sei, porque eu sei mais do que Deus. Esse é o engodo do ego. Quando a idolatria, então, é atender o chamado do ego, nós podemos pensar que é obedecer ao anseio, uma vez que podemos resumir que o ego é aquilo que ele deseja, aquilo que ele teme. Há um pensador chamado Abraham Harold Maslow, que é um psicólogo behaviorista americano, que ficou conhecido por ter criado a hierarquia das necessidades na década de 40, no mundo pós-guerra. Ele pensou que, em resumir, no sentido behaviorista, tudo aquilo que faz com que o homem busque algumas coisas, e criou uma taxonomia, que ficou conhecida popularmente como a pirâmide de Maslow, a pirâmide da necessidade. E ele colocou como base da pirâmide a fisiologia, aquilo que o homem busca para a sobrevivência. O homem sempre quer se proteger. Ele tem medo de alguma coisa. Se ele não se proteger, ele tem medo de pegar doença e vai cuidar da saúde. Ele tem medo de passar fome e vai trabalhar para angariar comida, água, abrigo, proteção da violência. Então ele faz isso por medo.
A segunda etapa behaviorista da pirâmide é a segurança. Aquilo que faz com que o homem se proteja, obviamente, ainda está ligado ao medo. Ele vai proteger sua família, aqueles que eles amam, os mais frágeis, vai proteger a si mesmo, seu corpo, sua propriedade. São necessidades que o homem tem de se proteger, motivado pelo medo. A terceira base da pirâmide, que está ali no meio, é a social. O homem precisa de algo mais, então ele vai se relacionar socialmente, vai encontrar amizade, vai produzir família e comunidade. Ele faz tudo isso porque ele precisa disso. Ele não vai ter filhos por causa de uma missão divina. Ele vai ter filhos porque aquilo lhe traz alguma satisfação. Ele não vai ter amigos porque entende a amizade como virtude. Ele vai ter amigos porque ele precisa ter amigos. Ele vai se envolver em comunidade, não porque ele quer servir o próximo, mas porque ele precisa do próximo. E depois vem a estima. É o autorreconhecimento, o status, né? A autoestima. É o homem estar bem com ele mesmo, se autovalorizar, buscar seus interesses, satisfazer suas vontades, encontrar realização e sentido para as coisas. E aí, por fim, se conclui na ponta da pirâmide como a realização pessoal. É quando o homem começa a produzir algo, ele começa a fornecer algo que lhe traga alguma visualização, algum tipo de realização, algum tipo de cumprimento de uma missão que ele mesmo criou para ele mesmo, seguindo a si mesmo. É o desenvolvimento, é a atualização do ego ou do ser que ele é. Ou seja, ele obedece ao anseio. O Maslow, quando pensou nisto, sendo ele um estudioso da humanidade, não conhecedor de Deus, ele olhou para a humanidade e disse, olha, esse é o comportamento do ego. O homem faz tudo pela necessidade de proteger ou pela necessidade de angariar. O desejo e o temor. As duas coisas estão nessa pirâmide. De um lado o temor, do outro lado o desejo. Quando as duas coisas acontecem, eu posso deduzir o que o homem é. Sim, e ele está correto. Correto porque ele está avaliando um homem que não conhece a Deus. E se você e eu não conhecemos o Deus Altíssimo, nós vamos criar deuses de acordo com os nossos desejos, nossas necessidades. E aí seremos idólatras. Ou seja, é a busca pelo prazer. É a busca para satisfazer as necessidades. Isto tudo está baseado no pensamento platônico ocidental grego. O Platão, quando começou a decifrar a alma humana, ele disse, tudo que movimenta o homem é o desejo. E ficou conhecido como o eros platônico, ou amor platônico. Ele diz que o homem deseja. Se você quer fazer alguma coisa, se você tem um desejo, é isso que vai te entusiasmar, ou seja, é isso que vai encher você, porque isso vai ser o seu Deus. É isso que vai levar a sua vida, que é a ideia de ânima, vai te animar. Então você deseja algo, seja uma coisa terrena, seja uma pessoa, um relacionamento, um status. Porém, quando você alcançar aquele desejo, ele já não terá nenhum poder mais sobre você, porque você precisa de um desejo novo. Logo, para Platão, o prazer, o desejo está em ter o desejo, não em realizá-lo. Porque quando você realiza, precisa de um novo para se motivar novamente. E o Maslow está pensando nisso. Futuramente, um aluno de Platão, chamado Aristóteles, desenvolveu o pensamento da eivimonia, ou seja, aquilo que mencionei, que é a ideia de ter um bom destino, uma boa sorte, um bom demônio, um bom Deus, um bom ego, que vai elevar o espírito. Diferente de Platão, o Aristóteles diz que não é o desejo que motiva o homem, é também o desejo, mas também o medo. E isso também é contemplado por Maslow. É aquilo que o homem quer evitar. Platão diz, o homem trabalha porque ele quer ter dinheiro. O Aristóteles acrescentaria, não, ele também trabalha porque ele não quer passar fome. Ele tem medo de passar fome. O homem se relaciona porque ele viu algo virtuoso numa outra pessoa e ele quer um relacionamento, disse Platão. E o Aristóteles diz, não, ele também tem medo da solidão. Então, a eivimonia, ou a felicidade, é elevar o espírito, evitando aquilo que você quer evitar, ou atendendo aquilo que você quer angariar. Ele obedece o medo, o desejo de não ter, e obedece ao anseio, que é o desejo de ter. É isto que está contemplado no pensamento grego ocidental, que chega até nós. Todos os homens buscam alguma coisa, têm necessidades naturais, que é para evitar, ou para aquilo que anseia, aquilo que deseja. Um teólogo, um pensador do século XVII, chamado Blaise Pascal, conhecido, que é além de matemático e físico, era um teólogo, ele escreveu o seguinte a respeito da felicidade e dos homens em relação ao seu ego. Todos os homens buscam a felicidade, não há exceção. Independentemente dos diversos meios que empregam, o fim é o mesmo. O que leva um homem a lançar-se à guerra e outros a evitá-la é o mesmo desejo, embora revestido de visões diferentes. O desejo só dá o último passo com este fim.
É isto que motiva as ações de todos os homens, mesmo dos que querem tirar a própria vida. Ou seja, a reflexão de Pascal era justamente essa. Ele observou que todos os homens buscam alguma coisa e todos eles estão buscando felicidade, entusiasmo, levar a vida naquilo que se anima. Os que vão à guerra e os que tentam evitá-la. Dá no mesmo. Ou faz por medo, ou faz por desejo. Todos estão fazendo para alcançar um status, elevar o espírito em felicidade. E até mesmo daqueles que vão tirar a própria vida. Para o pensamento de Pascal, um indivíduo que tira a própria vida é porque ele está tão descontente com esse mundo que estará ele melhor e feliz se ele partir dessa. O que me leva a concluir que todo suicida acredita na vida após a morte e acredita que essa vida é melhor do que essa, inevitavelmente. Se entendemos a idolatria assim, que ela é atender ao chamado do ego, o que nós encontramos nas Escrituras em relação a isso? Observe que há vários textos na Bíblia, onde eu quero citar pelo menos o Salmo 115 sobre idolatria, que traz para nós a ideia de que você se torna, você se afeiçoa, você se conforma ao Deus que serve. Nós estamos sempre tentando nos transformar naquilo que servimos, ou seja, aos deuses. Ou nos conformaremos à imagem do Deus Altíssimo, ou nos conformaremos à imagem daqueles deuses que escolhemos servir. Esta é a ideia da idolatria que aparece nesses textos. Não estou falando da imagem produzida pelas mãos humanas, porque a imagem produzida pelas mãos humanas, em muitos desses textos, para cultuar um poste ídolo, por exemplo, é porque o homem precisa de referencial. O homem precisa ver o seu Deus, ele precisa tatear o seu Deus, porque ele quer adorar um Deus como ele. Um Deus à sua altura, um Deus criado, fabricado por ele. E é por isso que adorar o Deus invisível é difícil, porque ele precisa adorar em espírito e não na natureza. E isso que levou os homens a, então, fabricarem os seus deuses, porque eu fabrico o Deus que eu quero, porque uma vez que eu tenho um Deus, eu tenho que me adaptar a ele. Se eu fabriquei um Deus, eu estou adaptando a um Deus que eu quero ser. É diferente. Adaptar-me a um Deus altíssimo é ser como ele é pensar como ele quer, é fazer sua vontade. Ele não foi criado por mim, eu fui criado por ele. Ele não se apresenta a mim, eu me apresento a ele. Quando eu crio um Deus, esse Deus é criado para se apresentar a mim, para me servir, para ser como eu quero. E depois, eu então enganei o coração de que eu posso me aperfeiçoar a ele, mas no fundo, estou aperfeiçoando a mim mesmo. E quando nós encontramos o Salmo 115, nos 8 primeiros versos, por exemplo, o Salmo 115 diz: não a nós, Senhor. O salmista clama: Senhor, não é para nós, não é para o homem. Não a nós, mas é ao teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então o salmista está reconhecendo: não é para nós ou por nós, é para o Senhor. Nos aperfeiçoamos no Senhor, nos conformamos ao Senhor da glória, não a qualquer coisa nossa, não é a nós, não é para nós. Então, por que diriam as nações: onde está o Deus deles? Então ele faz uma pergunta: por que as nações questionam sempre assim? Onde é que está o Deus deles? Eles não veem o Deus deles. Eles não tocam o Deus deles. O Deus deles não pode ser alcançado, não pode ser equivalente. Eu não posso ser como o Deus deles. O Deus deles é invisível. O Deus deles é espiritual. Sim, Israel concordaria. Porque o nosso Deus é eterno. O nosso Deus é o princípio de todas as coisas. Ninguém é como Ele. Ele é maior do que todas as coisas. Ele é o Elohim, o Altíssimo. E os outros homens pensam: por que os deuses deles não são vistos, não são alcançados? Os nossos são, porque os nossos são feitos para nos trazer satisfação. Então ele diz, responde: no céu, o nosso Deus não é como os deles, porque o nosso está no céu, está no mundo celestial. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Nós nos aperfeiçoamos a Ele, não Ele a nós. Prata e ouro são os ídolos deles. Eles criaram deuses de prata e de ouro porque é o que eles querem ser. Obra das mãos dos homens. Eles fabricaram seus próprios deuses. E aí então ele conclui: tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Essa expressão, que precisa ser muito bem entendida no contexto do Salmo, tem a ver com a criação do ídolo, que é a visão e a audição. Era assim que eles se educavam. Então o salmista, assim como os outros autores, emprega isso do cotidiano para dizer assim: eles criam seus deuses fabricados por seres humanos, projetam a imagem deles naquele Deus e depois se adequam a eles, mas no fundo estão se adequando àquilo que eles querem ser. Então quem é que eles querem ser? Qual é a sua educação? O que eles buscam? Quais são os seus valores? Quais são suas virtudes? O que eles consideram certo e errado é elevado a esse status de Deus e eles passam a buscar. E por que então visão e audição?
Porque eles não tinham livros como nós, por exemplo. Eles não tinham tantas formas de se educar como nós. Era sempre alguma coisa que é vista e aí se atribui valores, né, no sentido para educar os sentidos, ou da audição, quando você vai ouvir um sábio, uma palestra, um discurso e você vai aprender com eles. Os valores dos homens são assim, então ele diz, olha, aquilo que eles veem, aquilo que eles falam, vai moldar seus corações. Ele está falando de absorver isto do seu universo. Ele se torna como eles. Eles se conformam àquele Deus popular, aquele Deus criado pela sua cultura, pelos seus valores, por aquilo que eles mesmos projetam na sua própria vida. É uma personalidade que vai obedecer o cotidiano. Esta é a criação de deuses falsos. É a criação de objetos para trazer satisfação, para atender aquilo que você quer ou para proteger daquilo que você quer evitar. Um bom exemplo disto é a criação de religião. Religião vem do latim de religare, nós sabemos disso. Religião é o homem tentando se ligar a Deus. Ou seja, religião é a criação de um Deus. Nesse sentido, um bom exemplo de como a religião acontece é toda religião, toda. Isto vale, esse conceito vale até mesmo para aqueles que frequentam igrejas evangélicas, que acham que creem no Evangelho, porém, há muitas maneiras de deduzir se esse que crê no Evangelho que está crendo no Deus Altíssimo, ou ele também fez do Evangelho uma religião. É o homem se ligando a Deus. E de que maneira? Em toda religião nós encontramos um homem frágil, pequeno, desejando coisas. Ele tem coisas maiores do que eles. Isso lhe dá temor, lhe dá medo. Ele tem coisas que ele quer obter e ele precisa de ajuda. É muito mais fácil quando você tem um Deus a seu favor. Um Deus que te protege, ou um Deus que te dá coisas, te dá benefícios. E aí então você cria esse Deus que vai te proteger no dia da angústia, no dia da calamidade. E cria um Deus que vai te fazer sonhar, entusiasmar e animar, que vai te dar coisas aqui na terra. E você passa a adorar esse Deus. Então você se religou a um Deus. Porém, se esse Deus foi inventado por causa da sua necessidade, e todas elas, em todas as suas necessidades que você quer evitar ou quer angariar, então esse Deus você fabricou é um Deus falso. Então toda religião ela é falsa para aqueles que conhecem a Escritura, como eu assim conheço. Ou seja, não é o homem que se liga a Deus. Foi Deus quem se ligou ao homem. O homem precisava, e se não fosse o Altíssimo olhar com misericórdia para ele, ele estaria criando seus deuses falsos. Não é o homem que se liga a Deus pelas suas tarefas, pelos seus ritos, pela sua crença, pela sua espiritualidade. É um Deus misericordioso que salva um pecador, porque ele mesmo decidiu assim na sua natureza. É o contrário, é Deus que se ligou ao homem. E a religião faz com que o homem cumpra alguma coisa para se ligar a Deus. Quero citar como exemplo uma religião indígena. Não tinha informação de religiões conhecidas no mundo, nas cidades, nas civilizações. Ainda assim, nós vamos a uma tribo indígena e encontramos religião lá presente. A criação do deus Tupã, por exemplo, o deus do trovão, o deus do raio. O indígena certamente estava no meio da floresta e ele descobriu que o raio é mais forte do que ele, o raio é maior do que ele. Quando a natureza, então, envia uma descarga elétrica, põe fogo na floresta e ele leva muitos prejuízos e muitas pessoas morrem. Ele observa isto e o que acaba acontecendo? Ele tem medo do raio e ele quer evitar aquilo. Então, se o raio é maior do que ele inventa um deus maior do que o raio, porém, esse Deus que é maior do que o raio tem que ser apaziguado e ser amigo dele. Então, esse Deus não foi criado para adorar um Deus que ele conheceu. Foi criado e ele adora um Deus que pode evitar a sua morte, evitar os prejuízos. Então, ele cria um Deus a favor dele, um Deus que pode dar a si mesmo. E ele chama esse Deus de Tupã e cria ritos. Um Deus maior do que o raio é maior do que eu, Tupã é maior do que o raio, e Tupã pode ser apaziguado com ritos e oferendas. Então, Tupã é meu amigo. Esta é a ideia da religião. Se eu me ligar a Tupã, não vou sofrer com um raio. É um Deus falso. É assim que a religião cria seus deuses. Se o homem não pode chegar até Deus, o que ele faz? Ele cria um Deus que ele pode chegar. No pensamento bíblico, Deus é o Altíssimo e eu não posso chegar até Ele. Então, eu clamo, como posso chegar até Ele? A menos que o Altíssimo se incline, será impossível chegar até Ele. Porque eu sou homem mortal. E se for eu até ele, vou para adorá-lo, para cumprir suas vontades, as suas leis. E clamo para estar na casa dele. E estando na casa dele, serei eternamente grato se ele abrir as portas do céu e me receber lá. Essa é a diferença do pensamento bíblico antigo para a influência ocidental daqueles que vão criar seus deuses a seu favor. Eles não estão clamando a um Deus que eles precisam
do seu reino. Eles estão clamando um Deus que possa lhe dar benesses na vida, salvá-lo do dia a dia, de conceder seus desejos. É incrível como o cristianismo também se tornou idólatra de forma popular, pelo menos aqui no nosso país, possa-se dizer. Não sei se Portugal também. Mas cristãos que se dizem evangélicos não fazem mais a vontade de Deus, mas agora clamam a Deus para que Deus faça a vontade deles. Criaram uma forma de Deus, não de um Deus que tem um céu e uma eternidade, e querem estar nele, e querem fazer a vontade da eternidade, querem buscá-la com um valor eterno. Eles querem que o Altíssimo, o Eterno, que é Deus, Criador de todas as coisas, ceda a eles, em terra, tudo o que eles precisam. Então, não há diferença desta idolatria. Se isto existe no coração humano e no coração de todos, a idolatria é atender o chamado do ego. Quero citar Romanos, capítulo 1, versículo 23. Paulo, quando iniciou aquela epístola, logo no início da epístola, ele menciona que os homens desonraram a Deus na sua natureza. Que o chamado do ego não é para a glória de Deus. Que o homem naturalmente não vai se sujeitar ao Altíssimo, mas ele vai se sujeitar a deuses falsos. E aí está toda a sua angústia. E ao mencionar isso, ele disse, inculcando-se por sábios, no versículo 23 do capítulo 1 de Romanos. Eles achavam que eram sábios na sua cabeça. E o que eles fizeram? Na verdade, se tornaram loucos. Por quê? Porque modificaram a glória de Deus incorruptível, o Deus Altíssimo, em semelhança de imagem de homem corruptível, ou seja, homem mortal, natural, coisas que eu posso alcançar, fabricado segundo aos meus desejos e aos meus temores, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o homem projetou na natureza o seu Deus, a sua imagem, e passou a buscar. É esta a ideia de imagem. Imagem é aquilo que eu projeto e quero agradar. O homem foi feito à imagem de Deus, ao sopro de Deus, feito de Deus. E ele precisa estar voltado para Deus, para adorá-lo, para buscá-lo. E ali ele encontrará satisfação para a sua vida. Porém, insatisfeito pelo que conheceu, ele continuará buscando e adorando por toda a eternidade. E por toda a eternidade viveremos felizes e satisfeitos, ao mesmo tempo que, insatisfeitos com a nossa natureza, nós não precisamos de coisa alguma. Porque temos o Senhor, o Altíssimo. O primeiro verso do Salmo 23, Davi disse, o Senhor é o meu pastor. As versões comuns no português traduz, e nada me faltará. E quando nós pensamos em nada, eu estou pensando em coisas terrenas. Porém, aquele texto seria melhor entendido se lêssemos assim. O Senhor é o meu pastor, Ele é meu amigo íntimo. Ele desceu do céu, Ele é o Altíssimo, se inclinou a mim, um homem pecador, apenas uma ovelha. E se Ele fez isto, do que eu precisaria? Do que sentiria eu falta? O Senhor é meu pastor, não sinto falta de nada, porque Ele não me falta. Essa é a ideia da satisfação em Deus, que elimina o chamado do ego. Mas o ego está chamando por um Deus, clamando por um Deus. E a idolatria é atender ao chamado do ego. Em quinto lugar, note, se a idolatria ela é uma escolha, é a escolha de um lado, quem você vai adorar. Se o ego é a raiz, a fonte da idolatria, é onde produz a idolatria, e se o homem é feito com um ego necessitado, um ego que tem uma natureza insatisfeita, a idolatria é atender esse chamado da insatisfação do ego. Então, em quinto lugar, eu não posso ter esta plenária e não te ajudar a entender este mundo, te dar uma boa notícia. Então, eu quero trazer a pergunta se o mundo está melhorando. Se era assim no pensamento grego ocidental e se hoje em dia os cristãos estão melhorando o mundo. Mais adoração a Deus. Então, será que o mundo está melhorando na sua idolatria? Será que os homens aprenderam a buscar o Altíssimo, a negar o ego? Então, eu lamento ter que te dar uma má notícia. Porque o homem é idólatra desde Adão. Desde o pecado, o homem passou a buscar a satisfação horizontal e não vertical no Senhor. Isso já existe, é muito antigo. E o incentivo ocidental propagou-se com o humanismo antes de Cristo. Quando o Ocidente começou a estudar o ego e descobrir que o homem tinha que buscar, evitar ou desejar, com todo o pensamento greco-romano, se alastrou por todo o Ocidente a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, como disse o Protágoras. E se ele é a medida e a raiz de todas as coisas, é este o ser, o centro do universo. Então, piorou o mundo antes da vinda de Cristo e da era apostólica. E aí, com isto, o incentivo mundial alastrou com a pós-modernidade. Ou seja, se lá nos dias de Paulo, de Pedro,
o homem já lidava com o amor ao ego e o incentivo da cultura e do pensamento ocidental para valorizar o ego, que devia ser negado pelo mundo bíblico, então isso se alastrou na pós-modernidade e que você e eu vivemos. Então a notícia que eu tenho para você é que hoje está pior do que já foi um dia. O homem descobre novas formas de agradar o ego e cada vez que descobre novas formas ele falha, porque é incapaz de agradar o ego. É mais fácil nivelar o mundo do que satisfazer um coração idólatra. É mais fácil esvaziar o oceano com um balde do que encontrar satisfação para um coração humano com as coisas terrenas. Então, o homem vai cavando a própria sepultura a cada século. Então, até o século XIX, houve uma transição, que eu vou chamar aqui de transição para a elevação do ego. O que quero dizer com isso? Que a nossa cultura ocidental, até o final do século XIX, isto vale também para vocês, nossos irmãos portugueses, porque isso está acontecendo na Europa. Nós aqui, brasileiros, somos apenas os que carregam o reflexo daquilo que está acontecendo na Europa, tanto no pensamento humanista, filosófico ou até mesmo teológico, né? Seja ele social, seja ele financeiro e econômico. Isso tudo vai afetar nós aqui na América Latina. Então, até o final do século XIX, até o século XIX, há uma transição. Por quê? Porque há uma resistência a todos esses movimentos por parte, pelo menos, da igreja. E da igreja, estou dizendo a igreja cristã em sua maioria, porque o Ocidente todo tem como o cristianismo como base. Seja ele correto ou não, não estou entrando nos méritos, mas pelo cristianismo estar presente, houve uma resistência que esses pensamentos elevassem o homem a um status de deuses e tentassem tirar Deus de cena. Então, até o século XIX, houve uma resistência enorme por parte da religião cristã ou dos cristãos. E por que transição? Porque quando alguém para de resistir, aí há um trânsito. Não há resistência, o outro passa a dominar. E quando ele passa a dominar, ele passa a ditar as regras. Ele passa a adentrar a religião, como muitos pensadores, que não quero citar aqui, europeus, fizeram com a religião, com a filosofia, com a sociologia e com a economia. Então, enfraqueceu o outro lado e houve, então, uma transferência. Aquilo que era resistente era maior, começou a enfraquecer e aquilo que estava atacando agora passou a dominar. Eles descobriram como fazer. Ao invés de combater, vamos fazer parte e vamos começar de dentro. Uma invasão vertical. A invasão horizontal é quando um reino invade o outro horizontalmente para tomar a força. Isso nunca aconteceu. Houve resistência. Então, entenderam que a estratégia é começar de dentro. É destruir a cultura, é destruir o pensamento, é destruir aquilo que eles conservam, é modificá-los por dentro. E nós fomos aceitando isto na nossa cultura, e por isso nossa cultura hoje, até mesmo cristã, é totalmente idólatra na maioria das vezes. É quando você começa a aceitar o mundo fora dele. Você começa a aceitar o mundo assim. Então, até o século XIX, deixa-me frisar dessa maneira, se aceitava que Deus dissesse a mim o que pensar, que meus pais dissessem, que os conservadores dissessem a mim o que fazer, como trabalhar, como me comportar, como deveria ser a ética e moral. Se aceitava muito disso, se aceitava absolutos de forma cultural. O conservadorismo era moda. Tem coisas que nós não podemos mudar. Está aqui há milênios, está aqui há centenas de anos. O trabalho era herdado pelos pais, pela família. Então, o que eu vou fazer da vida? Aquilo que meu pai disser que eu tenho que fazer, porque ele sabe mais do que eu, ele é mais sábio do que eu. Aquilo que os sábios disserem que eu tenho que fazer. Até mesmo casamentos arranjados se aceitavam no século XIX. Se meu pai diz que eu tenho que casar com fulano de tal, ele sabe melhor do que eu. O casamento é assim, casamento é uma missão. Então, até casamentos arranjados se aceitavam no século XIX. A felicidade estava em obedecer, em se adaptar àquilo que é considerado correto, absoluto. E logo, a vontade do indivíduo era irrelevante. O que você quer fazer da vida? Essa pergunta não se fazia. Eu tenho 42 anos de idade e eu já nasci desde criança ouvindo todo mundo me perguntar: o que você vai ser quando crescer? Essa pergunta não existia no século XIX. Uma criança esperava que outros dissessem para ela o que ela deveria ser quando crescer, o que ela deveria crer, o que ela deveria pensar. Hoje nós perguntamos para nossos filhos: você quer ser o que quando crescer? O que você quer fazer da vida? Você gosta disso, não gosta daquilo? Então houve um trânsito. No século XX, esse trânsito, que é a transição para o ego, agora o ego ganhou destaque. Ele entrou e agora ele está no topo. Então, o importante agora é o que eu quero, não mais o que me dizem. Aliás, uma pessoa inteligente é aquele que escolhe seus próprios caminhos, não aquele que se sujeita ao caminho dos outros. É o meu sonho. Então, eu já nasci numa cultura assim e também fui incentivado desde criança a buscar o seu sonho.
Qual é o seu sonho? O que você quer fazer na vida? Como é que você quer se realizar nesta existência? É sobre a autoestima. O que te faz bem? Eu já nasci na era da autoestima. O que te faz bem é você tem que buscar, se valorizar, buscar seus interesses, amar a si mesmo e ter sucesso na vida. E o que é ter sucesso? Ter sucesso é fazer aquilo que você quer, porque quem faz o que quer não precisa trabalhar. E nós gostamos de frases humanistas assim, motivacionais, egocêntricas, contra Deus. Ter sucesso na vida é trabalhar naquilo que você gosta, aquilo que te satisfaz. Ter sucesso na vida é ser visto, é fazer algo relevante, algo importante, e confunde importância com fama, é fazer algo que vai ficar o teu nome na história. Sucesso é ser aplaudido, é fazer e ser reconhecido pelas pessoas, é agradar os homens. Tudo isto, no sermão de Jesus, em Mateus 6, seria contrariado. Agradar os homens, fazer o que os homens querem, me moldar a este mundo, é o contrário. É uma escolha, por um lado. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. Nós fomos engolidos pelo destaque no ego no século XX. E aí, chegamos ao século XXI. O século XX trouxe muitas coisas que alcançou você e eu, mas nós também passamos, como eu passei, pela transição dos séculos. O século XXI, eu quero chamar de o show do eu. No século XIX, a transição para o ego. No século XX, o ego subiu ao topo e tem destaque. E no século XXI, o ego está num palco. Ele quer luzes. É o show do eu. É a era da exposição e dos direitos. Eu quero ser quem eu sou e quero que todo mundo me veja, me aplauda. Não posso ser contrariado, não posso ser frustrado por nada, porque eu sou o artista no palco, a ser admirado. E eu quero ser exposto. Eu quero que todos me vejam, que todos gostem de mim e que todos me aplaudem. E, ao mesmo tempo, eu tenho o direito de fazer isso. Ninguém pode tirar os meus direitos. Então, até mesmo as leis precisam estar a meu favor naquilo que eu quero. Observou que nós estamos, então, na era do show do eu. Você não tem nenhum amigo pessoal, porque ter amizade envolve relacionamento, envolve ser confrontado, envolve ser lapidado por uma vida social. Então é mais fácil ter redes sociais, porque aquele que te irrita, você bloqueia. Aquele que você não gosta, você tira. Você pode ter milhões de amigos que vão somente te aplaudir, vão dar like nas suas fotos. Você vai ao restaurante e você posta o que você come, você vai ao parque e posta aquilo que você acha que é bonito, e as pessoas estão sempre vendo, porque afinal de contas, todo mundo, você não está num palco e todo mundo tem que te aplaudir. E se alguém te criticar, você volta para casa e fala: quem é o fulano de tal para me criticar? Quem é? Não reconhece as minhas virtudes. E nós vamos ficar chateados, pessoas em depressão, em pânico, simplesmente porque a vida não fez aquilo que ele queria. O espectador que foi assisti-lo no palco não o aplaudiu. É isso que nós estamos vivendo hoje. O show do eu, o espetáculo do ego e a exposição e direitos. Eu penso, e o que eu penso, eu penso aquilo que quero. E você tem que me respeitar, não me criticar. Todo mundo pode pensar o que quer, todo mundo pode desejar o que ele quer. Esta é a ética, esta é a moralidade. Cada um define para si o que é verdade, o que é moral. Eu faço somente aquilo que eu quero, não aquilo que devo. Eu exponho nas redes a maneira como eu quero viver, não aquilo que sou de fato. Eu bloqueio quem eu não quero e aceito quem eu quero. E eu tenho direito de querer, você tem que respeitar isto. E sabe o que é pior em todo o show do eu? Nós treinamos os nossos filhos para isto. Eu acho que esta é a calamidade total. Eu sei que teremos nessa semana um tópico sobre crianças, os miúdos, para os portugueses, mas hoje também estamos treinando os nossos filhos para isto. As crianças têm direitos, as crianças precisam ser agradadas e mimadas. Pais perguntam para os filhos o que eles gostam e fazem o que os filhos gostam. Então o mundo está melhorando? Não, o mundo está piorando. 2 Timóteo capítulo 3, nos versos de 1 a 5, Paulo já alertava Timóteo sobre isto. Então não é novidade para nós. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz para Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis. E por que será tão difícil? Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também desses. Paulo já estava prevendo ali que o mundo, conforme avançasse, o homem seria pior no seu ego e que ele teria até mesmo forma de piedade. Mas não se junte a estas pessoas, Timóteo.
E não era uma previsão, evidentemente. Paulo só estava estudando o homem e sabia o que ele era. E nós que estamos agora aqui, nesta era, podemos dizer que Paulo tinha razão. Conforme o tempo avança, o homem se torna mais idólatra, mais egocêntrico. Então o mundo não está melhorando, o mundo está piorando. Para irmos em direção à conclusão deste tema, a idolatria ela é uma escolha de um lado. Ela é a raiz dos males. O homem é feito com uma natureza necessitante. E a idolatria é atender ao chamado ego, porque o ego clama. E o mundo não está melhorando. Nós temos um desafio. Portanto, a solução para a idolatria é retornar a Deus. A solução que você e eu precisamos buscar e nos agarrar é um retorno ao Deus Altíssimo, à adoração correta. E isto só vem com o Evangelho. E é exatamente isto, é este o tema desta conferência. A suficiência do Evangelho. O Evangelho é suficiente para trazer o homem de volta a Deus e eliminar toda forma de idolatria. Então, o conflito que nós já lemos em Mateus 6, 24, que é o conflito de deuses, qual Deus você vai obedecer, já que não pode servir um Deus e o outro ao mesmo tempo, ou agrada um, agrada o outro. O texto não está falando de patrão, de chefe de empresa, porque você pode ter dois. E você faz um pouquinho para um, ele fica satisfeito e te paga. E você faz um pouco para o outro, fica satisfeito e te paga. A adoração não funciona assim. Se você não fizer para Deus, perde tudo. Mas para os deuses falsos, você pode ter vários. E por isso que nas Escrituras nós temos um Deus. O Deus. Ou você o adora com todo o seu espírito, com toda a tua força, com todo o teu ego, ou então vai desagradá-lo. Não pode amar a Deus e amar a si mesmo, junto com Ele. Mas se você ama a Deus, você está contra o ego. Quem está contra o ego, o que você faz da vida? Você serve a Deus e ao próximo. Esta é a satisfação que nós encontramos em Deus, que é a solução. É um retorno a Deus. É um retorno ao temor a Deus. Nas Escrituras temos vários temas e vários versos, vários textos mostrando que o princípio do homem, o norte do homem é o temor a Deus. Não é buscar os seus interesses, mas os de Deus. Não é temer ao mundo, mas temer a Deus. Portanto, Eclesiastes 12, 13, o sábio disse, de tudo que se tem ouvido, note, tudo que você já deu atenção, que você aprendeu, toda a sabedoria que você já estudou, a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Você quer um horizonte onde não se pode errar, estude o que você quiser, mas no fundo, tema só a Deus. E se devote a Ele, porque este é o caminho de todo homem, e todo homem que o sábio considerou sábio também. Uma conclusão sobre o coração do homem, sagaz e devorador, é o desejo que habita a alma humana e nos tornam insatisfeitos. Não há fim para o desejo do homem, sequer podemos determinar hoje os desejos que teremos amanhã. A cada realização, 2 novos desejos nascem em seu lugar. É mais fácil nivelar o mundo que satisfazer um coração humano com coisas terrenas. É verdade o que teceu o literato. O homem tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher a alma humana. Portanto, o temor a Deus e o desejo também a Deus, a vontade dele. Deuteronômio capítulo 6, no verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Não tem outro desejo. Todo o seu desejo seja para Deus. De toda a tua alma e de toda a tua força. Se entendemos isto, o que fazemos com a tríade do fracasso? A tríade do fracasso, que é, eu sou um homem caído, que me leva a pensar naquilo que mereço, e aí saber se eu mereço algo além do que tenho, então me faz concluir se o que eu tenho me traz frustração, me traz prazer ou frustração, então a tríade do fracasso agora é substituída. Quem sou eu? Eu sou um homem caído. Eu sou um homem pecaminoso, um homem condenado a esta terra, que precisa negar o ego e buscar a Deus. O que eu mereço a condenação do inferno. E por que mereço a condenação do inferno? Porque me afastei de Deus e careço de salvação. E quem sou eu, uma vez que encontrei a Deus? Sou um salvo pela graça. A tríade é substituída por contentamento. Eu sei que sou caído, sei o que eu mereço. E sei que não receberei aquilo que mereço. Então, logo, sou grato. Os efeitos do Evangelho na natureza humana faz isto. A nova natureza é uma natureza que leva à filiação. Eu estou perdido no mundo, condenado, Deus me resgata. Ele sai do seu lugar santo, vem até o encontro do homem e salva o homem. Filiação, uma nova natureza. Eu não tinha pai, agora tenho. Eu não tinha herança, agora tenho. Eu não tinha reino, agora tenho. É um novo Senhor, um novo pai, um novo patriarca.
E se ele que me resgatou do mundo perdido, me deixou ficar na casa dele, me deu um lar, me deu uma filiação, ele me deu um reino, o que eu faço? Pergunto a ele como agradá-lo. Obediência. E é esta obediência que me leva à adaptação ao reino dele, um reino que eu amo, a um Senhor que eu amo e quero obedecer. E essa adaptação se chama nova natureza. A nova natureza que eu ganho pela filiação é a herança, e a nova natureza que eu ganho em consequência à obediência é a ideia de despojar do velho homem e revestir-se de um novo. Isso vem pela obediência. A filiação, Deus me coloca para dentro. E aí então eu tenho um novo Senhor, um novo Deus, um novo reino. Pergunto como obedecer, e a obediência me leva à adaptação à vontade dele. Então eu não temo mais nada, porque eu temo só aquilo, só temo a ele. Quero agradar somente a ele. A salvação pelo Evangelho leva à perplexidade. Senhor, por que o Senhor me resgatou do mundo perdido e me deixou morar na sua casa? O que o Senhor viu de mim, em mim? Nada. A salvação leva à perplexidade. E a perplexidade leva ao constrangimento. Eu não posso ficar morando na casa de Deus, sendo salvo por Deus, tendo as leis de Deus e desprezá-lo. O amor dele me constrange. Isso me leva à gratidão. Eu estou muito feliz e muito grato pelo que ele me fez. E a gratidão leva ao serviço. Então eu quero agradá-lo. E o serviço leva a sacrifício. Não é pesado para mim abandonar a minha vontade, o meu mundo, o mundo caído, para agradar a ele. Note que Platão chamou o que motiva o homem de eros. O Aristóteles chamou o que motiva o homem, que entusiasma o homem, de evimonia. E Jesus chamou de ahap, sacrifício. Aquele que ama a Deus, amar a Deus, ele chamou de ahap. Sacrifício no hebraico é ahap. E sacrifício no grego é ahap, que foi traduzido para nós como amor. Aquilo que você ama, aquilo que você dedica é sacrifício. Não é pesado para nós fazer a vontade de Deus quando você está grato e constrangido e perplexo pelo que ele fez a você. Então a solução para a idolatria é retornar a Deus. O que me torna satisfeito não é o que eu posso alcançar na terra, mas o que eu já recebi do céu. Na terra, nada é definitivo, nem mesmo a vida. Na terra, tudo é passageiro. Eu vivo aqui, mas o coração no céu. Então, para a conclusão, a idolatria é uma escolha de lado. O ego é a raiz, a fonte da idolatria. O homem foi feito com um ego necessitado, uma natureza insatisfeita. E a idolatria é atender ao chamado do ego. O ego clama e o mundo não está melhorando. Portanto, o que nós entendemos da idolatria para a conclusão é que a solução para a idolatria é retornarmos a Deus. Então, como um conselho aos conselheiros e a todos que nos assistem nesse momento, nós aconselhamos o Evangelho. E aconselhamos o Evangelho sempre. Com todo o respeito a toda a literatura que nós já conhecemos, que nos servem, e a outros pensadores. Mas conselheiros às vezes pensam, se eu estiver aconselhando um incrédulo, eu evangelizo. E se eu estiver aconselhando um crente, aí é discipulado, aí é conselho, não é evangelismo. E eu te aconselho a aconselhar com o Evangelho sempre, independente de quem seja. Se uma pessoa precisa de ajuda, de conselho, o Evangelho é suficiente para ele, para lidar com todo tipo de idolatria. Evangelizamos e aconselhamos por doxologia e não por soteriologia. Nós não evangelizamos para salvar o indivíduo, porque somos incapazes disso. Nós evangelizamos para cumprir a ordem daquele que é o nosso Deus, para agradá-lo. E Ele é quem vai salvar. Nós o servimos no seu reino e temos prazer em servi-lo. Nós aconselhamos por doxologia, não para salvar uma pessoa dela mesma. Nós fazemos isto para a glória de Deus, para cumprir o chamado, e amamos o próximo por amarmos a Ele acima de todas as coisas. E para o descrente, o evangelho que nós aplicamos por amor a Deus é escândalo ou salvação. Para o descrente, ou ele vai ficar escandalizado com a mensagem do evangelho, porque nós não vamos adaptar o evangelho a ele. O evangelho traz uma má notícia, você é caído e perverso e precisa de Deus. O evangelho ou escandaliza ou salva. E para o crente, ele é a perplexidade ou abandono. Quando você aconselha ou evangeliza um crente, ou ele vai amar a Deus em detrimento aos deuses que ele criou na terra, ou então ele vai abandonar a Deus e ficar com seus deuses, ou ele vai abandonar os seus deuses e ficar com Deus. Esse será o resultado quando nós levamos um crente ao evangelho. E também será o resultado quando nós levamos um descrente ao evangelho. O evangelho é suficiente. Portanto, aconselhamos sempre. Que fique aí este conselho, este recado a todos os irmãos. Agradeço pela oportunidade de servi-lo e pela experiência também agora nessa conferência à distância. Que Deus continue te abençoando no decorrer desta semana.